Neste momento está a organizar-se a procissão solene em honra de São Bento e a Irmandade transmite também esta procissão, esta solene procissão em honra de São Bento para todos quantos, mesmo estando longe, nos podem seguir pelas redes sociais, para os nossos imigrantes e também para os nossos doentinhos, para quantos e quantas já vieram aqui a São Bento e hoje, por qualquer motivo, por qualquer doença, não o podem fazer e podem fazê-lo, podem nos seguir também através das redes sociais. Aqui vai também uma saudação especial para eles e de carinho de São Bento também para os nossos doentinhos. Estamos a viver a terceira Romaria de São Bento da Porta Aberta, que acontece sempre de 10 a 15 de agosto. Em São Bento da Porta Aberta celebram-se 3 Romarias. A primeira é a festa do Trânsito de São Bento, que acontece a 21 de março, ou seja, a festa da morte de São Bento, a sua passagem deste mundo para o Pai. Na morte de São Bento, 6 dias antes da morte, mandou abrir a sua sepultura. Logo depois, atacado por umas febres, começou a ressentir-se do seu andro violento. Como a enfermidade se agravasse dia a dia, no 6º dia fez-se conduzir pelos discípulos ao oratório e ali se fortaleceu para a partida deste mundo, recebendo o corpo e sangue do Senhor. E apoiando os seus enfraquecidos membros nos braços dos discípulos, permaneceu de pé com as mãos erguidas para o céu e exaltou o último desafio do suspiro entre as palavras da oração. São Gregório Magno. A segunda Romaria acontece a 11 de julho, dia litúrgico da festa de São Bento, Pai e Padroeiro da Europa. A terceira Romaria é a que estamos a viver de 10 a 15 de agosto, cujo dia maior é o dia 13 de agosto, em que celebramos a grande festa em honra de São Bento da Porta Aberta. Nesta festa marcam presença muitos peregrinos, vindos dos vários pontos do nosso país e muitos imigrantes. Muitos dos nossos peregrinos vêm a pé, percorrendo vários quilómetros, para agradecer a Deus por intermédio de São Bento as suas graças recebidas e também para pedirem a Deus por intermédio de São Bento a sua intercessão pelas suas necessidades e dificuldades. É muito antiga esta grande romaria, famosa. Aqui e nestes dias, a alma mais pura do povo português vive o seu melhor e mais genuíno sentir. Devoção profunda e séria ao Pai e Padroeiro da Europa, tão presente na alma do povo do Minho. Muitos milhares de pessoas, dia e noite, rezam, cantam e dançam sem fadiga, mesmo quando percorrem muitos quilómetros a pé, rezando com todo o corpo. Neste santuário, encontram espaço para se encontrarem com Deus, no silêncio, na oração, no sacramento da Eucaristia e, sobretudo, no sacramento da reconciliação. Muitos dos peregrinos aproveitam a passagem por São Bento da Porta Aberta para se reconciliarem, para virem buscar o perdão e a paz de Deus para as suas vidas. É grande a felicidade que se vê no rosto das pessoas que celebram o sacramento do perdão. Procuremos ainda aproveitar mais esta oportunidade que o Santuário de São Bento da Porta Aberta nos vai oferecendo cotidianamente. Tem sempre sacerdotes disponíveis para acolher no sacramento da reconciliação. São Bento
o andor de Santo Antônio, o andor de São José, o andor da Rainha do Mundo, o andor de São João, o andor de Santa Escolástica, irmã de São Bento, e por fim o andor de São Bento da Porta Aberta. Atrás segue o pálio, segue a Irmandade atrás do andor e depois, seguida da Irmandade, segue o pálio com o Santo Lenho. Vamos acompanhar esta procissão em silêncio orante, acompanhando ao som da música das bandas da Belha Branca e também da Banda dos Arcos de Valdevez. Vamos então viver este momento alto e importante também desta festa e romaria de São Bento. E vamos aproveitar um pouco este momento também para conhecermos um pouco da vida de São Bento, deste homem que estamos a celebrar. Foi o homem ao longo da história sempre precisou de modelos, de exemplos que o ajudassem na conduta da sua vida. São Bento é um destes modelos, um destes exemplos a quem podemos imitar.
São Bento é um santo dos primeiros séculos da Igreja. Nasceu em Núrcia, Itália, hoje perto de Perúgia, cerca do ano de 480, de uma família nobre. Nasceu numa família que dispunha de recursos abundantes, e esta família, com responsabilidade e como queria dar uma formação boa ao seu filho, envia-o ainda menino para a capital do Império, para Roma, para iniciar a sua instrução. Durante o tempo que lá permaneceu, foi notável o progresso nos estudos de São Bento, até que chegaram a pressentir que lá continuasse, pois ele seria um dos homens mais destacados do seu tempo. Mas Bento, ainda adolescente, dando prova de caráter muito bem formado, resolve deixar Roma, por causa da imoralidade dos seus companheiros de estudo, para afastar-se daquele ambiente frívolo, medíocre da metrópole, que cada vez mais o induzia à libertinagem, ao vício e à corrupção. Bem cedo, ele percebe que este convívio o prejudica e então resolve abandonar Roma e permanecer fiel à pureza de vida cristã que tinha recebido desde o berço. São Bento afastou-se do mundo em busca de Deus. Consciente e sabiamente ignorante, como a ele se refere o seu primeiro biógrafo, o Papa São Gregório Magno. Mesmo recolhido e orante, como verdadeiro buscador de Deus, Bento sofre várias tentações, às quais resiste com denodo e sacrifício. Sofrendo na carne, alcança o conforto espiritual. O seu projeto de vida, que era Deus, vai-se construindo. São Bento não esqueceu ou abandonou a sua família, nomeadamente a sua irmã gêmea, Santa Escolástica, a quem prendiam laços de amizade familiar e religiosos. Já que Escolástica também adotou a vida e a regra que seu irmão tinha composto para os monges, sintetizada pela oração, ora et labora, reza e trabalha. São Bento refugia-se primeiro em Enfide, nas montanhas sabinas, onde levou vida eremítica em rigorosa ascese, numa gruta do Valânio, perto de Subiaco, onde se votou à oração, à penitência e à contemplação. Todas estas virtudes, São Bento da Porta Aberta, este belo e magnífico lugar, procura oferecer aos seus peregrinos, a quem nos visita, procura oferecer este momento para a oração, para a penitência, para a contemplação. Podemos usufruir desta bela paisagem do Gerês, onde a Basílica está situada. Podemos aproveitar a paisagem, podemos aproveitar a água, o sol, todo este ambiente verdejante que nos ajuda a contemplar, que nos ajuda a louvar o Criador. São Bento soube se retirar, pois neste lugar sagrado também podemos contemplar o que mesmo São Bento contemplou também nas montanhas do Subiaco. De facto, como nos relata São Gregório Magno, referindo-se a São Bento, houve um varão de vida venerável, Bento, pela graça e pelo nome, que foi dotado desde a mais tenra infância, de uma sabedoria de homem plenamente maduro. É este gigante da Igreja, patriarca do monaquismo do Ocidente, que aqui se venera, conhecido por São Bento da Porta Aberta. O Santuário de São Bento da Porta Aberta situa-se na freguesia e paróquia de Rio Caldo e arciprestado de Terras de Bouro, situado na margem direita deste afluente do Cávado.
Presida esta procissão em honra de São Bento da Porta Aberta o cônego Roberto Rosmaninho, presidente da Irmandade de São Bento da Porta Aberta. Continuamos a refletir e a meditar na vida e obra de São Bento. A sua regra continua hoje a ser importante para nós, para nos ajudarmos a termos um programa de vida e também para podermos ajudar os outros a terem também o seu programa de vida, a crescerem com valores sólidos e perenes, o valor da obediência, o valor do trabalho. Quantas vezes nos queixamos da falta de obediência aos pais, aos professores, aos catequistas? Quantas vezes dizemos que os mais novos não sabem rezar? Ora, como para andar de bicicleta, pois é preciso aprender a andar, assim também na nossa vida espiritual precisamos de aprender a obedecer, aprender a respeitar o outro, a ver até onde vai a nossa liberdade e começa a liberdade do outro, aprendermos a rezar, aprendermos a estarmos em silêncio, aprendermos a rezar com o nosso corpo. Isto não nasce conosco, vai-se aprendendo, vai-se praticando diariamente. Quantas vezes isto de estar em silêncio nos custa e nos incomoda? Porquê? Não queremos ouvir o que a consciência nos vai dizendo. Olha, se calhar não deverias ir por aqui, mas antes por ali. Aprender a ser ordenado na vida, a ter um programa de vida, não só profissional, mas também espiritual. A procurarmos colocar também na nossa agenda tempo para a oração, tempo para ir à igreja, tempo para visitar um santuário. Por exemplo, este santuário de São Bento da Porta Aberta. Lugar aprazível, lugar de encontro com Deus, lugar de encontro com a natureza, lugar de encontro com os irmãos. A nossa vida é um todo, e é o todo que tem de ser trabalhado. É preciso que exista esta união de esforços para que o todo da pessoa, físico e espiritual, gozem de boa saúde. Aqui em São Bento, a Porta Aberta, temos essa possibilidade. Vir até aqui, a pé ou de carro, parar um pouco da azáfama da nossa vida cotidiana, parar para escutar, para rezar, para celebrar a fé, para celebrar o sacramento do perdão, o sacramento da reconciliação. Como é bom e belo buscar a paz e o perdão de Deus. E este local inspira-nos precisamente a isso, a buscarmos a paz, a buscarmos o perdão de Deus. Deus não cansa de nos oferecer a sua misericórdia. Aproveitemos a oportunidade que Deus nos dá. Isto implica, de facto, uma nova vivência de cada um de nós, da nossa fé, da nossa relação com Deus, da nossa relação com os irmãos. No prólogo da sua regra, São Bento dizia aos monges: qualquer obra que empreenderes, com instantíssima oração, hás de pedir a Deus que a leve a bom termo. Será que nós pedimos a Deus que leve os nossos projetos, que leve as nossas tarefas a bom termo? Por que não, sempre que empreendermos alguma obra, alguma tarefa, pois que a confiemos ao Senhor, para que Ele nos ajude a levá-la a bom termo? Aprendamos isto da regra de São Bento. Também na sua regra, São Bento dizia, em todo o tempo, pôr ao seu serviço os bens em que nós depositou. Quantas vezes nós, na comunidade, temos dons que Deus nos deu, mas não os colocamos ao serviço da comunidade, ao serviço dos irmãos, por respeito humano, por vergonha, por egoísmo. Eu estou bem, os outros que façam, há mais gente. Quantas vezes isso não se passa conosco? Batem à nossa porta e nós dizemos: não posso, não tenho tempo, estou muito ocupado. São Bento tinha a sua vida ocupada, mas tinha sempre tempo para o serviço dos irmãos, tinha sempre tempo para a sua oração. E foi isto que ele procurou incutir nos seus irmãos monges, pois que nós procuremos também colher da vida de São Bento esta disponibilidade, colher da vida de São Bento este serviço a Deus e serviço aos irmãos. Tenhamos um coração disponível e uma alma empreendedora,
como a de São Bento. Não tenhamos medo. Diz mais à frente na sua regra, assim como há um zelo mau de amargura que afasta de Deus e leva ao inferno, assim também há um zelo bom, que aparta dos vícios e conduz a Deus e à vida eterna. É este zelo que com ardentíssimo amor devem exercitar os monges. Quer dizer, antecipem-se uns aos outros, na estima recíproca, suportem com muita paciência as suas enfermidades, físicas ou morais. Rivalizem em prestar mútua obediência. Ninguém procura o que julga útil para si, mas antes o que o é para os outros. Amem-se mutuamente, com pura caridade fraterna. Vivam sempre no temor e no amor de Deus. Amem o seu abade com sincera e humilde caridade. Nada absolutamente anteponham a Cristo, o qual conduza todos juntos à vida eterna. Este princípio serve para os monges e também para cada um de nós, para a vivência das nossas famílias ou na comunidade ou no trabalho. Quantas vezes, por qualquer coisa, as pessoas já não se falam. Às vezes coisas pequeninas, por falta desta capacidade de resistir e de suportar com paciência, como fazia o nosso santo, ou então de saber perdoar, ou de fazer caminho em conjunto. Temos muito a aprender nesta escola de São Bento. Tenhamos um caráter forte como o dele. Ele procurou seguir Jesus, procurou seguir o Mestre e dá-nos o seu exemplo. Morreu no ano 547, alma pura, que para vencer as seduções da carne se lançou nos anos do seu vigor corporal sobre espinhos. Voou para o seu Criador. Depois, para si, se abrir o sepulcro, 6 dias antes da morte, fez que o levassem à igreja, recebeu os sacramentos e, encostado aos discípulos, morreu para viver eternamente no céu e na terra, para Deus. Pio XII chamou-lhe o Pai da Europa e desta mesma o constituiu Paulo VI, patrono da Europa, no ano de 1964. São Bento continua a ser inspirador para nós. Procuremos imitar o seu exemplo, procuremos imitar a sua obra. São Bento é o Pai e patrono da Europa. Peçamos-lhe que continue a interceder por nós junto de Deus e que traga à nossa Europa, envelhecida, um novo vigor, um novo entusiasmo. Que os homens e mulheres do nosso tempo abram o seu coração a Cristo e se deixem tocar pela palavra de Deus, acolhendo a sabedoria do alto e sejam capazes de formar uma sociedade mais humilde, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais solidária, onde se respire paz, onde se respire alegria, esperança, onde se respire esta vontade de viver. Em São Bento, da Porta Aberta, procuramos acolher bem, procuramos receber bem, procurarmos que as pessoas se encontrem com Deus, se encontrem com São Bento e procurem, sobretudo, imitar os seus valores, imitar a sua vida. Estamos a assistir a esta procissão em honra de São Bento. São Bento, Pai e patrono da Europa, um modelo para nós. Procuremos imitá-lo nas suas virtudes, na oração, na penitência, na contemplação. São Bento da Porta Aberta é um lugar aprazível, é um lugar acolhedor. Procuremos aproveitar esta oportunidade que Deus nos dá de termos este lugar como um sítio aprazível, pela sua natureza, pela sua beleza natural, desde a água, a paisagem verde, as caminhadas que se podem fazer, os trilhos que se podem fazer, quer através do caminho e sobretudo os trilhos interiores, que esses são os mais importantes, que nos conduzem a Deus e que aqui podemos aproveitar precisamente esses trilhos exteriores também sobretudo para fazermos um grande caminho interior, um caminho para Deus, procurando recuperar a nossa fé, procurando recuperar o nosso vigor espiritual. Deixamos um convite, sobretudo aos jovens, que não deixem de ser jovens, que não percam a esperança,
como nos diz o Papa Francisco, não deixemos que nos roubem a esperança, pois procuremos aproveitar estas oportunidades, procuremos aproveitar este ambiente, este local aprazível que Deus nos oferece para nos encontrarmos com Ele, para fazermos este caminho espiritual para Deus, para termos uma maior vivência com Deus e melhor, e também, sobretudo, para sermos capazes de vivermos melhor também uns com os outros, procurando sermos semeadores da paz, da alegria, da esperança, sermos capazes de semear a confiança e de espalhar a paz por todo o lado. Continuemos a ouvir os sons da música e acompanhando os passos da procissão. Esta procissão, presidida pelo cônego Roberto Rosmaninho, presidente desta Irmandade, acompanhada pelas autoridades civis deste arciprestado, deste Conselho de Terras de Bouro, pelos bombeiros, pela mesa da Irmandade e também por milhares de peregrinos que acompanham São Bento. E acompanhada também ao som das duas bandas de música, a banda da Valhá Branca e também a banda dos Arcos de Valdevez. A procissão em honra de São Bento vai caminhando para o seu final. Está neste momento a percorrer o adro da Basílica de São Bento da Porta Aberta. Em seguida, escutaremos também uma breve alocução feita pelo mesmo presidente da Irmandade, o cônego Roberto Rosmaninho. Depois, terminará com a bênção do Santo Lenho. São milhares os peregrinos que correm aqui a São Bento, vindos dos diversos pontos do país, e também os nossos imigrantes que com carinho regressam à sua terra e regressam também aqui a São Bento da Porta Aberta para agradecer a Deus a intercessão de São Bento e também para pedir a Deus, por intermédio de São Bento, que os ajude, que os continue a ajudar nas suas dificuldades, nas suas necessidades. São tantos aqueles e aquelas que regressam aqui para vir buscar uma palavra de ânimo, de coragem, de alento. São Bento continua a ser de facto um modelo inspirador para todos nós. Procuremos aproveitar esta oportunidade que Deus nos dá
este local criado por Deus, este local que é para nós acolhedor, onde nos podemos encontrar com a natureza, onde nos podemos encontrar uns com os outros e onde nos podemos também encontrar com Deus, no silêncio, na oração, na celebração da Eucaristia e, sobretudo, também no sacramento da reconciliação. Tão importante para a fortaleza, para uma vida espiritual fecunda. Fica aqui um convite aos jovens para que aproveitem, de facto, este espaço belo, harmonioso, que nos ajuda a encontrarmos-nos com Deus. Pode ser um bom espaço para nos encontrarmos com Deus, para retomar novo vigor, para viver uma vida ao jeito de São Bento, uma vida vivida na oração, na penitência e na contemplação. Procurando colher para a nossa vida 3 palavras que São Bento nos deixou e que fizeram parte do seu lema de viver. A paciência, o silêncio e a oração foram 3 palavras que São Bento acolheu na sua vida e procurou vivê-las, e foram as palavras do seu agir. A paciência, o silêncio e a oração e o trabalho. Ora et labora é a sua regra, são as palavras-chave da sua regra. Pois vamos então preparar-nos para, dentro de momentos, escutar as palavras, a alocução feita pelo presidente da Irmandade e que depois, no final, dará a bênção do Santo Lenho que concluirá esta solene procissão em honra de São Bento da Porta Aberta. Escutamos então, dentro de momentos, as palavras do cônego Roberto, membro, presidente da Irmandade São Bento da Porta Aberta. Caros amigos e caras amigas, encontrando-nos aqui nesta tarde, terminadas da tarde, nestas festas em honra de São Bento, nos encontramos com esta procissão que deixa uma pequena partilha no celebrar da nossa fé e da nossa devoção em torno de São Bento, aqui em São Bento da Porta Aberta. Deixaria alguns apontamentos no caminhar do nosso coração como compromisso certamente para a vida de todos nós. Primeiro aspecto que eu deixaria, aqui estamos numa procissão, aqui estamos caminhando, aqui estamos peregrinando. É interessante olharmos e situarmos a procissão, o caminhar do peregrinar, como um símbolo da nossa vida e um símbolo da nossa fé. Olhando e situando São Bento
percebemos um homem que peregrinou e terminou na sua vida. Pegando na Bíblia, facilmente nós somos capazes de diferenciar entre o peregrino e o vagabundo. Entre o peregrino e o vagabundo. Sempre o caminhar faz parte da nossa existência humana e biblicamente percebemos essa diferenciação. O vagabundo, aquele que caminha à deriva, sem uma meta, sem um rumo, enquanto o peregrino igualmente é alguém que caminha, mas caminha com uma meta e com um rumo. E esse caminhar e esse peregrinar, que pode ter altos e baixos, passos para a frente e para trás ou para o lado, mas sabe onde é a meta e o rumo que quer seguir na sua vida e caminhar no seu viver. É pegando nessa comparação existencial que olhamos então o caminhar de cada um de nós. O vagabundo, aquele que anda por andar, sem um rumo, sem uma meta, sem um objetivo, sem uma direção. O peregrino, aquele que caminha com uma meta, com um rumo, com uma direção. E São Bento foi alguém na história da sua vida, não entrando aqui nos pormenores do seu viver, que andando por diversos lugares, buscava esse rumo, essa meta e esse objetivo. E é isso que o faz caminhar na sua existência da espiritualidade, na fundação do mosteiro, no caminhar desse percurso espiritual que o marca na sua vida, que o vai marcar todos aqueles que o seguem também no caminhar da vida monástica, dos beneditinos ao longo dos séculos, ao longo destes séculos, o caminhar da nossa história cristã. Também então na nossa vida, aqui nos encontrando, cada um possa pensar um pouco: que objetivo tenho eu na minha vida? Que meta tenho eu? Para onde peregrino eu? Eu que não quero ser um vagabundo, que ando meramente à deriva e ao sabor dos ventos do viver, mas alguém que encontra em Deus, em Jesus, na boa nova do Evangelho, alguém que encontra essa meta e esse rumo para a nossa vida. São Bento a descobriu, São Bento por ela trilhou o caminhar dos seus passos, que este peregrinar desta procissão possa também dizer, possa também afirmar este reacertar contínuo e constante do peregrinar da nossa vida, nesse rumo e nessa meta, que é Jesus para todos nós, no nosso coração e no nosso viver. O segundo apontamento que deixo, este peregrinar com um rumo, com uma meta, certamente com passos acertados e errados, há de ser um peregrinar na direção da santidade. Celebramos São Bento, e não dizemos só Bento, dizemos São Bento, ou até na nossa vivência, São Bentinho, São Bento da Porta Aberta, São Bento, a dimensão da santidade. E esse era o segundo aspecto, que o peregrinar dos passos da vida de todos nós, de certo modo, também possa acontecer no caminho da santidade. Claro que a santidade é exigente, certamente, mas a santidade é também essencialmente um dom de Deus que acolhemos no nosso coração, que acolhemos na nossa vida. Um dia ouvi uma expressão muito interessante, situados nisto da santidade. O que é um santo? O que é um pecador? O que é um santo? Um pecador arrependido. O que é um pecador? Um santo possível. O que é um santo? Um pecador arrependido. O que é um pecador? Um santo possível. E é muito interessante olharmos e situarmos esta frase, porque ela traça muito daquilo que é a nossa existência humana, da nossa fragilidade e do nosso barro. Ninguém pode dizer que não é pecador, da nossa condição, da nossa fragilidade. E é inseridos na nossa fragilidade que neste caminhar peregrinante de uma meta e de um rumo, que sentiremos a santidade. A santidade de um empenho intencional em seguirmos o bem, em fazermos o bem, em acolhermos a graça de Deus, em sermos transformados pelo Senhor. E esse barro da nossa existência humana que vai sendo habitado pelo sopro de Deus, como a Sagrada Escritura logo no início nos coloca. Este segundo apontamento, São Bento, olhamos e contemplamos a santidade da sua vida, certamente, naturalmente, o devemos fazer
o teremos de fazer. Mas a santidade não é só para São Bento, a santidade é para todos nós. Pelo batismo lá referimos essa vocação a sermos santos. Essa vocação a sermos santos. Perfeitos nenhum de nós é, eu também não, nenhum de nós o é, mas este olhar, um santo é um pecador arrependido. Um pecador é um santo possível. Que todos nós sejamos um santo possível a ser concretizado, a ser realizado na história da nossa vivência. Terceiro apontamento, procurando não me alongar muito, este peregrinar na vivência da santidade, olhando São Bento, pega na sua regra e cruza a sua regra com o nosso ano pastoral, 18 a 19, que vai para findar. E lá na regra de São Bento, para aquilo que aparece nas normas para a vivência do mosteiro, a hospitalidade de quem chega. A hospitalidade de quem chega. É interessante a hospitalidade do acolhimento, este ano pastoral ser esperança, e este ano pastoral missionário em direção ao outubro missionário em todo o mundo que se aproxima, lá para si esse objetivo, sermos comunidades acolhedoras. Comunidades acolhedoras. Pegar na regra São Bento, quem quiser pode ler, obviamente, convido aqui a possamos ler, e lá verificarmos aquilo que fica situado em São Bento lá atrás, e no percurso dos séculos, pode o mosteiro estar no tempo de jejum, pode estar no tempo de sacrifício, pode estar no tempo de silêncio. A quem chega é para se acolher de bem, de bondade e em festa. Porque quem chega à tua casa é Cristo que chega à tua casa. Quem chega à tua casa é Cristo que chega à tua casa. Por isso acolher bem, acolher com bondade e acolher com festa. E é esse aspecto que marcará também a santidade no caminhar da vida de cada um de nós, no caminhar das paróquias, no caminhar da nossa diocese, do santuário, dos santuários. Esta dimensão do bom acolhimento, o sacramento do acolhimento, poderíamos dizer. O sacramento do acolhimento é a porta de entrada para os outros sacramentos também. O sacramento do acolhimento é a porta de entrada também para os outros sacramentos. Isto na vida da festa, na vida de uma família, na vida do trabalho, na vida de todos nós. Quem é que não gosta de ser bem acolhido? Mas será que acolhemos sempre bem os outros? Quando chega à casa a família à noite, ao fim do trabalho ou da escola, será que o marido e a esposa são bem acolhidos uns pelos outros? Será que os pais e os filhos se sentem bem acolhidos lá em casa? Quando chegamos à paróquia para rezar ou celebrar ou tratar de algum assunto ou um santuário, será que nos sentimos todos bem acolhidos? O sacramento do bem acolher, do acolhimento, da hospitalidade. Não existe mosteiro beneditino fiel à regra de São Bento sem um bom acolhimento. E neste ano pastoral, comunidades acolhedoras, era este item que eu também salientaria. Sermos santos pelo bom acolhimento que damos uns aos outros, sermos santos por sermos bem acolhidos e por acolhermos bem. São Bento fez isso, São Bento traduziu isso, sentiu que isso era importante. E termino, não me alongando muito, este caminho da santidade, peregrinar com uma meta, esta santidade da bondade, nos sermos bem acolhidos uns pelos outros. São Bento tem lá uma outra nota que salienta muito e repete muitas vezes, e ele lá saberá porquê, nas regras que ele coloca para aqueles que queiram aderir a um mosteiro beneditino, que é o remédio contra o murmúrio, contra o murmurar, contra a maldicência, contra o murmúrio, o murmurar, a maldicência. São Bento, olhando a regra dele, percebemos como ele sente, aquilo é uma serpente e um veneno que mina as pessoas, as relações das pessoas, que mina um mosteiro, que destrói a família de um mosteiro, que destrói a família de uma casa, que destrói a família de uma comunidade, que destrói as pessoas no caminhar de uns com os outros. Ele é a regra São Bento, não vou aqui estar a citar, mas ele lá traça o que é necessário fazer para quem anda a murmurar. O que é necessário fazer para quem anda a murmurar, minando a harmonia do caminhar dessa mesma casa. E, caros amigos e caras amigas, poderemos olhar que os outros é que murmuram e nós também não murmuramos às vezes. De certo, todos murmuramos um pouco,
As nossas conversas quando não traçarão também disso, de ser também muitas vezes. Ora então, olhando este caminhar com São Bento nessa dimensão da santidade, em sermos pessoas acolhedoras, que esse acolhimento também passe pelo esforço e pelo empenho em retirarmos o murmúrio, a maldicência do nosso coração, da nossa palavra, do nosso vínculo, do nosso caminhar de uns com os outros. E certamente que São Bento nos há de fortalecer com a sua intercessão nesse caminho de bem, nesse caminho de bondade, nesse caminho de esperança, nesse caminho de alegria, todos desejamos também percorrer na nossa vida existencial. Criou um mosteiro, muitos mosteiros, que fossem no céu na terra. A vossa vontade assim feita na terra como no céu. Fazemos já da terra um pouco de céu, para que a terra um dia esteja no céu. Fazemos da terra da nossa vida já um pouco do céu, dessa presença de Deus e dessa bondade do Senhor, para que o Senhor um dia a todos nos tenha, nós da terra, nos tenha no céu, nesse reino da nova vida, no reino da felicidade eterna. A locução feita pelo presidente desta confraria, Cônego Roberto Rosmaninho, neste momento preparar-nos para receber a bênção da Cruz de Cristo, que presidiu a esta solene procissão em honra de São Bento da Porta Aberta. Cônego Roberto Rosmaninho, na sua locução, convidou-nos ao sermos peregrinos, convidou-nos à santidade. Somos pecadores arrependidos. Convidou-nos ao acolhimento e à hospitalidade, a sermos acolhedores, como São Bento colocou na sua regra, a regra do acolhimento, a primeira regra do acolher, a primeira regra do acolher alguém, do começar. E depois convidou o combate ao murmúrio, o combate à maledicência, que procuremos sermos construtivos na nossa linguagem. Recebamos então agora a bênção do Santo Lenho. Para salvar o género humano, conceder que, tendo conhecido na terra o mistério de Cristo, mereçamos alcançar no céu os frutos da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Inclinai-vos para receber a bênção do céu. Bendigamos ao Senhor. E a terminar, uma palavra muito amiga a todos que aqui nos encontramos, começando pela Irmandade de São Bento, todos aqueles que fazem parte, obrigado por todo o trabalho de dedicação, com o Sr. Reitor aqui deste santuário. Finais do Cônego Roberto Rosmaninho, o presidente desta Irmandade. Com todas as outras pessoas que também tornam possível toda a vivência do santuário e também na realização de toda esta romaria, com todas as suas atividades. Nesta gratidão para com todos que aqui colaboram e ajudam o trabalho, que também ajudaram nesta mesma procissão, que Deus por São Bento também a todos nos abençoe, também a todos nos cumule com as suas graças. Esta gratidão para com todos que aqui estão, peregrinos, todos aqueles que aqui vêm, cá da nossa terra, de mais longe, também aqueles migrantes que se juntam, congregam nesta altura, que o Senhor a todos também nos fortaleça no caminhar da nossa vida e que nos torne favorável os ventos do caminhar do nosso viver, no caminhar de todos os dias. Nesta gratidão às entidades civis, camarárias, da Junta de Freguesia, todas as entidades civis que aqui também se encontram connosco, bombeiros, enfermeiros, escoteiros e muitos outros que estão aqui também connosco, que a todos sintam nesta gratidão nossa, que todos sintam também esse amparo de Deus por São Bento, que todos sintam em São Bento este estímulo então na santidade e este estímulo no bem. E a terminarmos, aqueles que tiverem a oração em mãos, quem não tiver rezando no coração, temos a oração dos santuários deste ano pastoral e por isso convido a todos também então que rezemos a oração. Neste momento é rezada a oração dos santuários. Jesus,
menino levado e apresentado no templo, perdido e achado no templo, que te encontremos sempre nos santuários, lugares privilegiados para o teu encontro. Senhor Jesus, faz de nós homens e mulheres que procuram, que se encham de ti e sejam um reflexo do teu rosto junto dos nossos irmãos. Faz de nós, Senhor, os enviados como os apóstolos, cheios de Deus, como discípulos missionários. Queremos integrar-nos nos serviços necessários das nossas paróquias, na catequese, na liturgia, no serviço aos pobres e abandonados, na ação sociocaritativa e sempre abertos e ao encontro dos que andam afastados, vivendo em uníssono com a Igreja missionária, com a ajuda da Senhora Nossa Mãe, queremos tornar realidade o que o Papa Francisco afirmou. Começou uma missão nesta terra e por isso estou neste mundo, que assim seja. Na gratidão para com todos, também para com as bandas, com votos de uma boa noite, de continuação de boa festa também para todos, com o amparo de São Bento, a porta aberta, que não nos abandone, com Deus que a todos nos ama e tem no coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado sua Mãe Maria Santíssima. E assim, com a oração dos santuários, concluímos esta emissão da procissão em honra de São Bento da Porta Aberta deste ano 2019. Foi com alegria que a Irmandade de São Bento da Porta Aberta chegou até vossas casas pelas redes sociais ou então pela MEL 680-650. Ouvimos agora a música final das bandas e despedimos-nos com votos de boa tarde, com votos de muitas bênçãos e graças de São Bento para todos vós. Uma boa tarde. Obrigado.